tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. E a análise escolhida hoje é a série de maior sucesso que ganhou 18 Emmys, chamada Shogun. Shogun é uma série de 2024, ela tem da FX ou na Hulu, tem em torno de 10 episódios, uma nota muito boa no IMDb. Ela tem 8.6 de 10 no IMDb. Antes de eu começar a análise e falar depois o que eu gostei e o que eu não gostei, se você gostou do vídeo, pessoal, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o Concorda com o Rafa no Facebook, tá? Então vamos lá falar dessa série aí, que é uma das mais hypadas do momento. Eu demorei para fazer análise porque eu estava fazendo outras análises. E também, como que eu gosto muito da cultura oriental, eu queria fazer uma análise bem legal. Então vamos lá, a história começa com John Blackthorne, que ele está num navio. E o navio dele, acidentalmente, acaba caindo no Japão. E aí, pessoal, o problema é que ele não fala o japonês. E aí o que acontece? Ele tem o navio tomado e todas as coisas confiscadas. E aí, pessoal, o que acontece? Como passou aquela época que os samurais foram extintos, e aí eles se transformaram em Ronin e tudo mais. Eu tô falando isso aí, pessoal, porque é importante para falar. E aí o Blackthorne começa a falar com um dos tradutores, que é um dos pescadores, e ele fala que ele quer saber onde estão os homens dele. Aí ele fala assim, seus homens estão bem. Aí chega o Toranaga e fala, não mata esse cara aqui não, leva ele lá pro meu palácio que eu vou cuidar dele. E aí, pessoal, quando ele chega lá, a oposição cai matando, fala, mano, quem você pensa que é para você colocar um forasteiro aqui? Aí o conselho, como que é a cabeça já do Toranaga, ele fala pra... o que, pessoal? Ele fala pra matar o John Blackthorne. E aí o Toranaga não tem escolha, só que tem um grande que da questão, tem um tal de um cara chamado Yabushiji. Yabushiji é quem, pessoal? Yabushiji é um cara que foi salvo pelo Ishido, que é o cara do novo castelo, e aí ele tem uma dívida com ele. Com essa dívida, ele quer que fique no encalço do Toranaga. E aí, como que ele joga dos dois lados, e o Toranaga já está sabendo que ele joga para os dois lados, mas vai testando a confiança dele, o que ele faz, pessoal? Vai testando a confiança dele. E aí o John Blackthorne, que se torna forasteiro, e depois um outro nome, é salvo pelo Yabushiji, que ele ia ser morto. Depois que ele é salvo, pessoal, a gente descobre que Toranaga começa a usar o forasteiro a seu favor. Ele coloca a Mariko, que é muito bem casada com o tal Buntaro, que é um grande samurai, um ótimo espadachim, um ótimo guerreiro. Só que ela tem uma história triste, porque a família dela, pessoal, ela era uma família de assassinos, ela é até considerada uma família de assassinos. Ela ia se matar, né, fazer aquele verdadeiro seppuku, alguma coisa assim, que é o que eles se matavam. E aí, pessoal, ele não faz isso. E aí ele coloca ele como que ela se fosse coloca ela para conviver com ele, para ir ensinando ele e traduzindo todas as coisas. Só que na verdade isso é um plano espetacular do Toranaga, porque o Toranaga consegue fugir do castelo que ele estava aprisionado e ir para um outro lugar, e aí ele vai tentando conseguir forças para derrotar o tal do Ishido, pessoal. Só que o problema é que o Ishido tem um apoio muito forte, que é do herdeiro. Se ele tiver o apoio do herdeiro do castelo de Osaka, o Toranaga nunca vai ganhar essa guerra. Então o que ele decide fazer? Ele decide ir tentando aliados, não consegue, até que ele consegue o irmão dele, pessoal. Quando ele consegue o irmão dele, o que ele menos imaginava é que o irmão dele estava no conselho novo do Ishido e é um traidor. E ele fala que ele tem 48 horas para ele se entregar. E também, ele tem esquecido uma coisa importante. O Ishido pede para o Yabushiji ir voltar para o castelo de Osaka, que ele está considerado como um traidor, pedir desculpas. E aí um dos militares dele foi lá explorar. Só que o filho do Toranaga, pessoal, quando o Toranaga está procurando pessoas, ele é louco da cabeça. Sabe o que ele decide fazer? Ele decide usar o kit de guerra do forasteiro para explodir o cara. E aí todo mundo sabe, e é por isso que vem o irmão do Toranaga trair ele, que desculpa, eu vou ver o nome dele rapidinho. Do Saeki, pessoal. Aí o Saeki começa a menosprezar o Toranaga, e aí ele revela que ele tem 48 horas para ele entregar e fazer com que o filho do Toranaga cometa seppuku. E aí o Toranaga não aceita isso, fica bravo,
E aí ele fala, vou me entregar. Só que no meio tempo, pessoal, o tal do filho dele, o Toranaga, o Nagakado, decide confrontar o tio, faz uma cilada e vai matar ele. Quando ele vai dar uma espada para matar ele, pessoal, olha o azar. O moleque escorrega, bate a cabeça na pedra e morre. Só que com isso, pessoal, o Toranaga é tão sortudo que ele tem 40 e poucos dias para ele se entregar devido ao falecimento do filho dele. Então ele tem um tempo enorme. E aí ele decide fazer o que, pessoal? Ele decide bolar um plano espetacular, que primeiro ele fala que ele vai se entregar, e aí um dos caras lá, braço direito dele, que é o pai do Buntaro, que o Buntaro também é outro que a gente pensa que ele morreu na batalha, e aí o forasteiro tem um caso com a Mariko, e aí o Buntaro volta da além, para a infelicidade deles, acaba o romance deles. E eles têm uma coisa muito forte, o Buntaro percebe isso, e o pai dele acaba até cometendo seppuku para proteger o Toranaga, que era o melhor amigo. Tanto que no seppuku, pessoal, eles pegam um punhal, cortam a barriga, e aí quando o cara fica se contorcendo de dor, sempre tem que ter um assistente que corta a cabeça e acaba com o sofrimento. E aí até o Buntaro é o que acaba com o sofrimento do pai. E aí todo mundo fica bravo com o Toranaga. Mano, por que você está desistindo? O futuro do Japão está nas suas mãos. Você pode fazer o shogunato perfeito. Só que o Toranaga não é besta, pessoal. Ele vai armando o planinho dele, tudo certo. A segunda parte do plano dele é o quê? Depois que acha que o grande braço direito dele morreu, ele usa a Mariko para ir até o castelo de Osaka e começa a falar lá com o Ishido e fala, tá bom, eu gostei do asilo, mas amanhã eu tenho que ir embora. Só que aí o Ishido e o conselho o Ishido fica bravo e fala, você não é prisioneira, mas eu não vou deixar você ir embora. Você não pode ir embora até o Toranaga se entregar. Não, mas eu tenho uma obrigação com o Toranaga, eu vou ficar. E aí, pessoal, tem uma das cenas que ela enfrenta vários caras, ela consegue confrontá-los, só que como ela é mulher, não tem tanta força e acaba sendo vencida. Aí ela fala, pela tal humilhação, ela vai cometer o seppuku. Quando ela vai cometer o seppuku, pessoal, até o forasteiro se oferece para ela, para cortar a cabeça dela, porque ele ganha as katanas da Fuji, que é uma meretriz dada pelo Toranaga, que tem uma história muito triste também. O Ishido impede e fala, não, você está perdoado, você pode ir embora do castelo. E aí o forasteiro consegue ficar com a Mariko, só que à noite a gente descobre que o grande Abushiji decide fazer o que, pessoal? Trair todo mundo. Ele abre... O que a Abushiji decide fazer? Ele decide abrir as portas do castelo, vai lá, começa uma matança e o objetivo era o quê? Matar a Mariko. E aí quando que eles fecham a porta e colocam uma bomba, a Mariko vai, segura a porta, impede e acaba morrendo. Com essa morte da Mariko, todas as pessoas estão livres para sair do castelo Osaka e voltar onde está o Toranaga. E aí, pessoal, isso consistia também no plano do Toranaga, que eu vou revelar mais para frente. O John Blackthorne se oferece a cometer seppuku para o Toranaga se ele se render, já que o Yabushiji é considerado culpado, que viram ele abrindo as portas para matar as pessoas. E aí o John Blackthorne fala, não, eu não quero mais matança, perdoe ele. Aí ele fala, nananina, não vou perdoar esse cara não. E você também não vai cometer seppuku, ainda mais que destruíram o navio do Blackthorne. E aí, pessoal, ele só conseguiu sair com isso com vida porque a Mariko, antes de morrer, fez um trato com os portugueses em livrar a alma do Blackthorne em torno do sacrifício da Mariko. É uma coisa assim bem complexa, pessoal, tanto que são 10 episódios de 1 hora. Voltando à história, o Toranaga fica bravo, fala, não, você vai continuar aqui na minha equipe, eu não quero saber. E o Yabushiji é considerado o culpado e vai cometer o seppuku, tanto que o Toranaga vai fazer para ele as honras. E aí a gente antes vê que a Fuji decide se tornar freira, finalmente o Toranaga permitiu que ela se tornasse freira. O Blackthorne oferece uma corona para ela de canoa. Eles vão lá, ela joga as cinzas do filho e do marido e ela vai decidir a vida dela enquanto o Blackthorne volta lá pro Toranaga e revela finalmente o plano dele, pessoal. O plano dele
Como a Mariko era amiga da Tawoshiba, que o pai dela acabou matando toda a família dela, e com a morte dela, ela decide fazer o que, pessoal? Ela decide ser neutra, porque lembra que eu falei no começo da análise, o problema maior do Toranaga era o exército do herdeiro do castelo de Osaka. E aí ela falou, não, eu não vou interferir, você pode ficar tranquilo. E aí o Toranaga conta todo o segredo dele pro Yabushiji, que era o quê? Que ele usou a Mariko, que ele mentiu pro Blackthorn, porque ele sabia que ele realmente era um pirata e ele não veio lá à toa. E também ele revela que ele que foi que destruiu o navio de propósito para mantê-lo perto, pessoal. Ele não quer que ele vá embora porque ele fala que ele tem um propósito aqui mesmo com a morte da Mariko. E aí, pessoal, o Toranaga revela que o sonho dele, quando ele estiver com todo o exército, é chegar uma mensagem e falar para o Ishido que o conselho não vai querer guerra. E assim a gente vê que, mesmo ele sacrificando poucas pessoas, o Toranaga foi um gênio e fez isso com o intuito de ele vencer a guerra sem precisar lutar. Então essa é a ideia do Shogun, pessoal. Então tem segunda e terceira temporada confirmada. Não é à toa que ganhou 18 M's, então vamos lá para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, eu gostei bastante da série, achei a história muito boa, que nem o filme O Último Samurai e também que nem a série Vikings, quando que o Ragnar, ele é prisioneiro do Alfredo, né, e vai aprendendo costumes e tudo mais, mas a série é muito boa. A única ressalva que eu tenho para falar dessa série, pessoal, que todo mundo está reclamando, é que tem cenas que fica meio desfocado, desfigurado. Eu fui atrás na internet e parece que é mais problema da FX. A Hulu falaram que não tem esse problema. Não sei dizer se é problema de codificação. Eu sei que no começo é muito estranho e algumas partes fica bem estranho, ainda mais quando é filmada de cima. Mas no geral a série é surpreendente mesmo, mais do que recomendada. A nota que eu dou é nota 9,5, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos aí com eles, continue firme. Muito obrigado e até a próxima.